Boa noite a todos. Eu me chamo Fernanda. Contaria um caso que aconteceu comigo e com meu marido. E não gostaria de falar de qual cidade sou, pois tenho vergonha de ser taxada como mentirosa, ou coisas do tipo, pois isso a minha família já faz sempre que se reúnem, já que ninguém além do meu marido acredita em mim, e por isso gostaria do sigilo. Bom, meu esposo é professor de ensino médio, e hoje, graças a Deus, ele é concursado do estado, mas antes ele tinha que fazer bicos e muitas vezes depender de contratos, que até ajudavam nas despesas de casa, mas era muito ruim para a gente, pois quase toda vez tínhamos que estar se mudando e nunca possuíamos um lugar próprio para poder chamar de nosso, mas íamos seguindo a vida do jeito que dava, e foi desse jeito sem moradia fixa até o ano de 2016, ano em que meu esposo finalmente passou no concurso. E só aí que conseguimos se estabilizar. Pois bem, no ano de 2010, meu esposo foi contratado pela prefeitura de uma cidade que ficava vizinha nossa. Um contrato que durou 2 anos. E como eu estava grávida na época, preferi não me mudar no começo e ficar aqui mesmo em nossa cidade, pois não queria ficar longe da minha mãe, pois era ela que me dava dicas sobre como cuidar do meu filho. Porém, não dava para o meu esposo estar todo dia vindo para nossa cidade, pois ele estava gastando bastante com gasolina, além do tempo que era pouco. E por isso, achamos melhor alugar uma casa onde ele trabalhava, pois por ser interior, era mais barato e não teria que gastar tanto na gasolina. E foi por isso que fomos morar por lá por um tempo. Nossa chegada foi calma e sem nenhuma dificuldade. O bairro em que meu esposo achou uma casa era muito bom e muito pacato, e com poucas casas, sendo que ele escolheu uma que ficava no fim da rua, onde tinha somente uns 8 vizinhos próximos, e de resto era todo mato, e sem nenhum vivente por perto. Ele escolheu lá porque achou que seria melhor para o bebê e para mim, e realmente foi muito bom. O único problema foi aquela fera que começou a nos visitar. Como já disse, nossa chegada foi bem calma e não tivemos nenhum problema. Tive meu filho, conhecemos vizinhos e vivemos na calmaria por cerca de um ano, até que numa noite tudo começou. Essa casa em que morávamos tinha uma cerca de madeira, que estava lá quando a gente chegou, e por um tempo serviu para proteger a gente de possíveis ladrões ou curiosos, pois ela tinha em torno de uns 2 metros de altura e cercava a casa inteira. Era muito bom, porém foi dela que tiramos o primeiro indício de que alguém queria entrar em nossa casa. Bom, numa manhã assim que eu e meu marido nos acordamos, percebemos que uma parte da cerca estava quebrada, e não era uma parte pequena, era uma parte muito grande. Dava até para um boi passar por ela. Era muito grande. Claro que ficamos assustados com o tamanho do estrago e tentando entender o que teria feito aquela quebradeira toda. E primeiro fomos ver se tinha pegada de vaca ou de algum animal grande pelo chão, pois só podia ter sido isso. Mas não achamos nada. O chão estava limpo e sem nenhuma marca de pegada ou coisa parecida. E como ainda era de manhã, meu esposo ficou de ver aquilo quando chegasse do trabalho. Ele então se arrumou e saiu para trabalhar. Mas eu não fiquei quieta e saí na vizinhança perguntando a um e outro se tinha vacas pela região. E também fui contando o que tinha acontecido na minha casa. E fiquei espantada com as respostas, pois todos me disseram que não tinha vacas soltas por ali, nem burro e muito menos cavalos. Mas tinha algo muito pior, que segundo 3 moradores que me contaram, já fazia um tempo que não aparecia na cidade, e o bicho que eles tanto falavam era um lobisomem. Me arrepiei todo ouvindo aquelas histórias, uma mais assustadora que a outra, e fiquei temendo pela gente, que morava no fim da rua, sem quase ninguém por perto. Depois de ouvir vários casos daquele bicho, eu fui para casa morrendo de medo, e esperei meu esposo chegar, para contar a ele do que me falaram, e de tardezinha contei a ele dos relatos,
e as aparições do lobisomem, mas meu esposo não acreditou naquilo e disse que era tudo bobagem e que eu não ficasse escutando os outros, pois podia ser mentira. Mas mesmo assim ele falando, resolvi ignorar e comecei a não dormir cedo por medo daquilo invadir a nossa casa. Na noite seguinte, logo depois que tudo aconteceu, fiquei acordada até tarde, mas não vi ou ouvi nada, e nem no restante da semana. E fui esquecendo um pouco daquelas histórias, e já estava achando que era paranoia da minha cabeça, e que não existia lobisomem, e o que tinha quebrado a minha cerca teria sido alguma vaca. Mas tudo mudou naquela noite, em que meu marido me acordou. E foi mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois que nossa cerca amanheceu quebrada. Outra coisa estranha tinha acontecido, só que dessa vez nós vimos um lobisomem em nosso quintal. Numa madrugada, meu esposo me acordou no meio da noite, com todas as luzes da casa apagadas. Até o abajur do bebê estava desligado. Ele me pediu para fazer silêncio e ir com ele até a cozinha. Então, silenciosamente, me levantei da cama e fui caminhando lentamente atrás dele, que segurava a minha mão. E logo percebi que algo estranho estava acontecendo, pois os cachorros da vizinhança estavam latindo bastante, tanto ao ponto de incomodar. Bom, na hora lembrei dos relatos que ouvi dos moradores, e logo fiquei com medo, e ansiosa para ver o que meu marido iria me mostrar. Foi então que ele, sussurrando, me pediu para ajoelhar em frente à janela e olhar pela brecha da porta. Fiz o que ele me disse e me ajoelhei. Depois olhei, mas no início não vi nada, somente o brilho daquela noite e uma parte do quintal que era iluminada pela luz amarelada do poste. Foi quando, observando bem, que vi uma cabeça grande se formando do lado que tinha luz, e de uma vez uma coisa feia e toda peluda apareceu da escuridão. Na hora que vi aquilo, tomei um susto e tirei meu olho da brecha da janela na mesma hora. A minha vontade foi de gritar, mas meu marido tapou a minha boca com a sua mão. Após alguns instantes, ele me chamou para voltarmos para o quarto, mas não desarmados. Ele estava com a faca na mão e eu com um pedaço de madeira. E nenhum de nós dormiu depois que vimos aquilo. Ficamos só ouvindo a balbúrdia dos cachorros lá fora e os passos pesados que aquele bicho fazia, indo parar apenas lá pelas 4 da manhã, que foi quando ele enfim foi embora, levando aquela cachorrada consigo. Depois de tudo, meu esposo dormiu, mas eu não peguei no sono e fiquei acordado aquele dia inteiro. E naquela manhã, eu e meu esposo fomos atrás de uma casa e achamos uma numa parte mais central e com mais casa por perto, claro. E nem esperamos a mudança. Apenas saímos da casa e fomos morar no lugar novo, só dias depois que pegamos nossos pertences. Bem, ficamos morando naquela cidade por mais alguns meses e depois saímos de lá para nunca mais voltar. O meu esposo, que era cético, logo acreditou quando viu aquele bicho. Eu cheguei a contar para minha família sobre esse ocorrido e alguns me chamaram de mentirosa e que eu tinha visto alguma outra coisa e não um lobisomem, sendo que até hoje eu sou um motivo de brincadeiras da parte deles, e por conta disso não quis me identificar, nem falar de onde sou, mas eu sei que lobisomem existe, e eles são diferentes de tudo o que imaginamos. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Luiz. Sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo. Mas foi bem difícil de conseguir, pois comecei atrasado, sendo que iniciei os estudos no programa EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, já que na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o Fundamental Direito, mas com muita disciplina e fé eu consegui. Mas foi justamente enquanto estava no EJA que vi um lobisomem.
O ano era 2008, justamente quando comecei o EJA e estudava no período noturno, das 7 às 10 da noite. Mas o professor nunca ia até às 10. Ele sempre terminava a aula mais cedo. Eu gostava muito, pois sempre depois da aula me juntava com os meus amigos na praça da escola e ficávamos numa resenha muito boa. E só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA. E ela morava um pouco afastado da escola, que ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. Bom, sempre que acabava a aula nós ficávamos na praça namorando. Depois ia deixá-la em sua casa de bicicleta. Eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali. E foi nesse trajeto do cemitério que vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma daquele ano. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pela região. Inclusive, a minha vizinha viu ele enquanto retornava do trabalho. Também animais apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço daqueles, pois em um lugar pequeno tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos para tudo isso, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu, e nem meu grupo de amigos vimos aquela criatura estranha. Até o Antônio, um amigo meu de confiança, vê aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso. Inclusive se tornou engenheiro. Era assíduo nos estudos, mas que gostava de curtir com a galera. Porém, notamos que o Antônio não estava mais indo às aulas e resolvemos visitá-lo. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. E ele nos contou o que tinha acontecido. E foi logo dizendo: "Sabe o estranho bicho que tá todo mundo vendo? Pois é, eu vi ele aqui perto de casa. Isso foi semana passada. Quando eu cheguei da aula, fui no banheiro fazer minhas necessidades. E vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades. E enquanto ainda estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto daqui. Assim que terminei o que tinha ido fazer, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixa, e resolvi sair do banheiro. Foi nessa hora que eu vi uma coisa indo ao longe de costas. Aquilo parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Bem devagar fui indo em direção à minha casa. Entrei de uma vez e tranquei a porta. E na mesma hora, aquele bicho retornou correndo e veio até o pé da porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e bem alto. O meu desespero foi total, já que ele passou perto do banheiro e não me viu. E é por isso que não tô indo para as aulas, pois vou esperar a Semana Santa passar para eu voltar. Porque minha mãe disse que nessa época do ano aparece muita coisa estranha no mundo. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo. E apesar de brincar com a situação, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia sequer de aula. E estava faltando muito, além de faltar as provas. Então nos despedimos e fomos para casa. E o tempo foi se passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com a minha namorada, e depois ficamos conversando na praça. Ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo, e pediu para ir cedo para sua casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, levei ela para sua residência. O meu sogro ainda perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto, mas eu disse que não precisava. Só que eu não sabia que aquela minha decisão foi responsável de eu ver o lobisomem. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia, e como disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério, e fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato, atravessar a estrada de chão e pular o muro do cemitério com facilidade tão grande que não deu para acreditar. Era um bicho todo peludo e grande, com as pernas viradas para trás. Na mesma hora eu travei
e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, continuei indo por ali lentamente e olhando direto para o lado de onde o bicho havia pulado, e achava que tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação dos postes. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando fixamente para mim, a uns 50 metros de distância. Na mesma hora meti o pé na carreira e escutei aquele bicho pulando do muro e vir correndo atrás de mim, mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carro da estrada, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei, meu pai percebeu meu apavoro e falou o seguinte: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar um pouco. E meu pai continuou falando: "Em época de quaresma essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele me disse tudo aquilo, pois não sabia que a noite escondia essas coisas estranhas. E me impressionei dele saber tantas coisas daquela criatura. Depois de tudo, tomei um banho e fui dormir. Demorei para pegar no sono aquela noite, mas consegui, e fui dormir com uma lição importante, que até hoje eu sigo, que andar sozinho à noite pela mata nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou e depois houve poucos relatos daquela criatura. Na época disseram até que o lobisomem era o coveiro, pois aquele bicho só aparecia por lá, mas ninguém nunca mais viu a tal fera. Inclusive hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todo, principalmente se a noite for de lua cheia. Boa noite, Sam. Eu me chamo Marcílio. Tenho 43 anos e moro no Ceará, mais precisamente em Ipueiras, uma cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, a capital do Ceará. Venho aqui para contar duas das muitas experiências que tive ao longo da vida, sendo a do lobisomem a pior delas, já que foi a única vez que senti que poderia perder a minha vida. Para contextualizar, sou taxista, mas sou um homem que já tive várias funções. Já fui mecânico, eletricista, pedreiro e por aí vai. Nem lembro agora as profissões com que já trabalhei. Mas hoje, graças a Deus, estou sossegado. Porém, passei por uma peleja quando trabalhei como vigia de um galpão. Sabe aquele galpão de guardar material de construção? Pronto, era desses. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Eu estava de bobeira quando um amigo me ofereceu um emprego, já que o outro rapaz tinha saído. Era para passar apenas 2 semanas vigiando um galpão, das 7 da noite até as 7 da manhã. Ali no momento eu aceitei na hora, mas logo na primeira noite presenciei coisas bem macabras. Como era trabalho avulso e não tinha essa de fardamento e nem nada, foi com uma calça simples, uma roupa normal que usava, mas fui com o meu companheiro fiel, o meu 38. Quando cheguei lá estava tudo calmo, apesar de ser um pouco distante da cidade. Dava para ouvir o som de carros e motos passando na rua, e de vez em quando passava alguém lá de frente. Isso era um grande alívio para mim, mas com o passar das horas, as coisas começaram a piorar. Primeiro que o silêncio tomou conta do lugar. Como disse, por ser interior não é cidade movimentada, e muito cedo o povo já está dormindo. Mas ali continuei no meu serviço, até ouvir aquilo pela primeira vez. Era o riso de uma moça, que estava vindo da parte de trás do galpão. O mais estranho era que não me pareceu ser lá de fora, já que foi alto e bem nítido. Mas desconsiderei aquela risada e tentei esquecer. Mas outra vez aquela moça riu, ainda mais alto,
e parecia estar bem mais próximo de mim. Foi então que decidi dar uma volta por dentro do galpão. Eu estava sozinho, com apenas uma lanterna para me guiar naquela escuridão. O silêncio que fazia era perturbador, mas tentava me distrair cantando alguns louvores, para espantar o medo que estava sentindo. Mas a cada passo que eu dava, me vi um arrepio na espinha, mas continuei firme e andando. Foi quando eu entrei no corredor de cimentos e cal que tive a leve impressão de ter visto o vulto de uma mulher. Eu corri até o fim desse corredor, mas não vi nada por lá. Foi aí que comecei a ouvir uns murmúrios, que eram bem baixos e quase que inaudíveis. Até parei para ouvir aquilo direito, mas de repente, o que eram murmúrios começaram a se transformar numa risada de mulher, a mesma que ouvi momentos antes, mas não sabia de qual direção estava vindo, já que parecia estar dentro da minha cabeça. Foi quando ouvi bem do meu lado uma risada macabra, alta e grossa. Parecia a risada de um homem velho. E junto a isso senti uma respiração fria na minha nuca. Nessa hora não deu. Larguei a lanterna e corri lá para fora. Fiquei no portão que tinha no galpão e não saí de lá até amanhecer. De vez em quando ouvia a mesma risada. Foi angustiante ficar ali, mas como aceitei o serviço, permaneci por lá aquela noite e também nas noites seguintes. Mas sequer fui ver o que estava lá dentro do galpão outra vez. Não sei o que era, uma jovem ou um velho, mas tenho por mim que era uma mulher, que sorria feito uma bruxa. O outro caso que tenho para relatar é do lobisomem, e aconteceu enquanto estava trabalhando em outro ramo, e foi antes de eu ver essa assombração. O meu serviço nesse tempo era com instalação de som. Aqui, por ser pequeno, não tem muita festa, mas quando tem já viu, falta não parar. O bom era que a gente tinha com o que trabalhar. O serviço era simples. Eu levava e instalava as caixas de som de vários cantores da região, seja em festas grandes ou aqueles forró pé de serra de interior, que por aqui tem aos montes. E foi num desses que aquilo me aconteceu. Estava assim nessa época de São João. A gente pegou uma carrada de serviço para fazer. Fizemos um aqui na cidade e outros em distritos vizinhos. E teve um que marcou a minha vida. Foi no interior chamado Livramento, aqui perto de Ipueiras. Iria ter um chitão daqueles, e fomos contratados para fazer a instalação do som. Sem perder tempo eu fui. Seria apenas uma noite, das 7 até a meia-noite, já que ali no interior o povo dormia cedo mesmo. Assim que chegou o dia, arrumamos tudo e seguimos para esse interior. E teve esse dito chitão, que foi muito animado por sinal. Mas quando foi dando 10 horas da noite, o povo já foi indo embora. Bom pra gente que teria mais tempo na volta. E não sei bem como tudo aconteceu, mas guardamos tudo no carro e ficamos lá por uns instantes. E só perto da meia-noite que estávamos prontos para partir. Eu fui na frente com a minha moto, já que estava muito cansado. E como queria chegar logo em casa, decidi ir por um caminho mais rápido e cortei por uma estradinha de chão. Chegaria bem mais rápido em casa. Mas foi lá que vi aquele bicho. Eu vinha a 60 ou 70 por hora, por conta dos muitos buracos e galhos de árvores que tinham pelo caminho, já que era uma estrada cheia de mato, daquelas bem do interior. Ali na hora não percebi muito, mas quando passei debaixo de um cajueiro, tive a leve impressão que vi um vulto preto atrás da árvore, mas ignorei aquilo e fui seguindo o caminho. Porém, pouco depois que passei por aquela árvore, comecei a ouvir passos e um cansaço muito alto. Depressa virei minha cara para trás e consegui ver um vulto negro me seguindo. No momento, pensei que era um garrote ou um porco de alguém da região, já que estava de quatro e tinha um porte desses animais, e também porque o povo cria bicho solto, e apenas acelerei para aquilo não me alcançar, e então segui o caminho para minha casa.
Assim que cheguei lá, tive outra surpresa. Estava acontecendo também um chitão na praça, e por ali me aprumei para conversar com os conhecidos. E o tempo só foi passando, até a hora que o Chiquinho, um conhecido meu, me pediu uma carona para pegar umas cervejas na sua casa. Ele montou na moto e saímos. Já ia pegar o mesmo caminho pelo qual passei antes. E muito assustado, o Chiquinho me disse: "Não vai por aí, Marcílio. Tem um lobisomem aparecendo nessa estrada." Eu gelei do pé à cabeça. Dei meia volta e passei pelo caminho mais longo. E contei a ele sobre a coisa que me seguiu. O Chiquinho não percebeu, mas eu estava morrendo de medo. Nem voltei para o Chitão naquela noite. E fui logo para minha casa dormir. No outro dia e nas semanas seguintes, outras pessoas viram esse mesmo bicho, que eu soube por intermédio de outras pessoas que estava aparecendo desde o começo daquele ano. E muita gente até comentou nessa época. Uma criatura estranha corria atrás do povo nas estradas de Ipueiras e também assustando as pequenas comunidades, como a de Arroz, que eu soube por um outro amigo, que chegou a ver o bicho de perto. Mas isso durou por pouco tempo. Mas há quem diga que até hoje o lobisomem ronda por aqui. Eu não sei se é verdade, até porque depois daquela noite, mesmo não sabendo se tratar de um lobisomem, eu escapei com vida, mas nunca mais me arrisquei por essas estradas de carroçável. Boa noite a todos. O ano era 2011. Eu era soldado do Exército Brasileiro. Servia no pelotão especial da fronteira do Brasil com a Colômbia. Na época, fazia parte de um pelotão especial. Esse pelotão era responsável por fazer o que chamamos de refrão, que é um reconhecimento de fronteira. Esse refrão durava em média 15 dias. Nós tínhamos que vasculhar uma grande área dentro da selva, e a minha função no pelotão era de primeiro esclarecedor. É o que vai na frente do pelotão, para poder fazer o reconhecimento. E em uma das noites estava de sentinela, enquanto todos do pelotão dormiam. Eu ficava mais ou menos a 20 a 30 metros longe do pelotão. Ficava sozinho para caso houvesse alguma ameaça hostil, pois eu seria o primeiro a dar o alerta para o pelotão. E naquela noite, eu estava agachado numa árvore, somente com a luz da pouca iluminação da lua entre as árvores. E percebi naquele momento que havia algo estranho no meio da mata. Eu, no primeiro momento, não sabia o que era, mas era uma sombra que ficava rodeando próximo de onde eu estava. E quando percebi, aquela sombra estava na minha frente, mais ou menos de 5 a 7 metros de distância. Era a forma de como se fosse um lobo bem grande, só que mais robusto. Era um animal muito grande, alto, forte. Ele se aproximou e deu para ver um pouco do seu rosto. Pela luz da lua, era um animal bem estranho. Naquele momento, a única coisa que veio na minha mente, pois eu já vi vários filmes, era que era um lobisomem, pois ele tinha todas as características. Os braços longos, cabeça grande, mais ou menos igual a de um lobo, né? Com os dentes para fora. A orelha dele não era tão grande assim, não. Era uma orelha um pouco mais normal, só que um pouco mais apontada. E ele era todo peludo. Eu lembrei na hora daquele filme do lobisomem americano. As características eram muito parecidas. O tronco dele era muito forte, e a cintura um pouco mais fina, só que as pernas, essas eram bem longas, como se fosse um homem na posição de 4, só que com as pernas ao contrário. Ele ficava assim apoiando a mão dele em cima de uma árvore, e a sua pata da frente deu para notar tipo um formato de uma mão.
só que uma mão muito peluda e com unhas bem grandes. Nessa hora ele me viu, então se abaixou, como se fosse na posição de ataque, igual de um cachorro. Ele mostrou os dentes para mim, só que nessa hora meu corpo começou a tremer. Fiquei com muito medo, meu corpo estremeceu e não sabia o que fazer. Não sabia se voltava para o pelotão correndo, mas como eu era um militar, não podia abandonar meu pelotão. E ao mesmo tempo não poderia virar as costas para aquele animal. Então, eu só fiz me ajoelhar. Fiquei na posição de tiro, com muito medo. Mas eu não perdi a visualização dele. Mantive o tempo todo o contato visual para eu não sofrer uma emboscada do animal. E ele ficou ali, me encarando de frente. E ele andava de um lugar para o outro e ia quebrando a mata. E eu não perdi contato visual com ele. Ao mesmo tempo, eu ficava de costas para a árvore, para eu não dar as costas para o campo aberto, para o animal. E eu, com muito medo, desengatilhei meu armamento, porque ele já estava municiado, alimentado. Só estava travado. Destravei. E um medo me consumia, pois eu acho que era em torno de 3 horas da madrugada. Só passava vários e vários filmes de terror na minha mente. E eu sabia que se eu corresse, ele poderia me pegar e eu não ia dar as costas para ele. Então, eu só pedi forças para Deus, para Jesus. Pedi forças nessa hora para que eu não fosse abatido por aquele animal. E então, ao mesmo tempo que eu pedi forças, me subiu uma raiva de não vou perder a minha vida por causa desse animal. Fiquei pensando. Então, eu desengatilhei e levantei meu fuzil. Na época eu estava com um Parafal calibre 7,62 do Exército. Apontei para ele e fiquei o encarando e falava bem baixo. Pode vir, eu tô te vendo. Nessa hora eu percebi que o bicho ouviu mesmo naquela distância. Ele ouviu porque me encarou, parou e mostrou os dentes como se estivesse sorrindo. Nessa hora eu percebi que realmente era um lobisomem, porque já vi vários relatos na selva, já ouvi várias histórias antigas, e também já assisti vários filmes, mas nunca, jamais na minha vida, imaginaria que isso iria acontecer comigo. Naquele momento só criei uma raiva e fiquei encarando e falava comigo mesmo. Vem, seu desgraçado, se tu vier, tu vai ver, eu vou te matar. E aquele animal andava na posição de 4, vinha pegando pela minha esquerda, mas não perdi de vista. O tempo todo não perdi o contato. Ele andava devagar por trás das árvores, passando a pata nelas. Ele de 4 tinha mais ou menos assim 1,20 a 1,30 de altura. Era bem alto para um animal comum, com um tronco bem forte e as pernas também. Só que a cintura dele era muito fina e ficava andando de um lado para o outro, e não perdi o contato visual com ele. O tempo todo eu mirando nele e ele vinha e parava. Até que em um momento ele sumiu. Ele sumiu na mata. E eu fiquei preocupado. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia se eu voltava. Mas também se eu voltasse, ele podia me buscar no meio da mata. Eu só fazia pensar. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço, meu Pai? Me proteja. E eu apresentava para Deus aquele momento, tentando manter a calma para ele não me emboscar. E eu olhava para cima nas árvores para ver se ele vinha por cima. Foi nesse momento que eu, olhando para os lados, quando eu reparei, ele já estava do meu lado direito.
bem próximo de mim, mais ou menos 90 graus de mim, da minha posição. Ele estava bem do meu lado, agachado. Nessa hora, meu corpo começou a arrepiar. O medo tomou conta de mim. Ele já estava mais ou menos 3 metros perto de mim. E foi quando eu dobrei o armamento na direção dele. E eu falava com a voz um pouco baixa, mas o suficiente para ele ouvir. E eu falava: vem, vem, seu desgraçado. Vem que eu vou te matar. Eu falava isso para ele, e o bicho só mostrava os dentes para mim. Nessa hora, acho que ele percebeu que estava mirando na sua direção. Eu não ia dar as costas, não iria correr, não iria fazer nada disso. Então botei na minha mente que se fosse morrer ali, iria machucá-lo o máximo que pudesse. Toquei na minha cintura e percebi que também estava portando uma pistola do exército, um empel. A pistola estava na minha cintura e estava com meu facão de selva também. Então já tinha preparado na minha mente que se ele viesse, iria usar todos os meios que tivesse em mãos para poder detê-lo. Foi quando o bicho recuou e ficou me rodeando do mesmo jeito que antes. E isso foi horas. Foram momentos angustiantes. Até que próximo do amanhecer, assim mais ou menos por volta de 4:30 para as 5 da manhã, foi que percebi que o bicho foi sumindo para dentro da mata. Mas continuei lá, suando de medo, meu corpo tremendo, mas o tempo todo tive contato visual com ele. E o animal finalmente foi embora. E foi quando esperei clarear mais um pouco para voltar ao meu pelotão. Mesmo assim, quando eu voltei para o meu pelotão, eu voltei olhando para todos os lados, com medo de sofrer uma emboscada do animal, com medo de ser atacado, com medo de ele ter atacado o meu pelotão, porque naquele momento que ele sumiu, eu lembrei que o pelotão, com todos os meus companheiros, estavam dormindo. E foi quando eu voltei correndo. Cheguei lá, todos estavam bem, graças a Deus. Eu contei esse relato para os meus amigos. Alguns, por serem indígenas da região, contaram que naquela região mesmo há um lobisomem. Há uma pessoa que se transforma em lobisomem. Já é uma história da selva. Não é só por isso, pois existem muitos outros relatos. Foi algo que me marcou muito, pois eu senti na pele o verdadeiro medo de estar cara a cara com um lobisomem. Eu sabia que era um lobisomem, porque ele conseguia me entender, ele conseguia compreender o que eu estava fazendo, e ele fez de tudo, usando os meios dele de medo para tentar me emboscar, para ver se eu ia correr. Mas quando ele percebeu que eu não era qualquer um, que eu fiquei encarando ele mesmo, que eu não ia dar as costas para ele, ele recuou. Graças a Deus eu consegui sobreviver. E enfim voltamos para a cidade e eu contei esse relato para alguns amigos. E alguns confirmaram mesmo que há coisas estranhas na mata e espíritos. Há de tudo que você possa imaginar. E o medo toma conta das pessoas. Enfim, quero somente agradecer. Obrigado por contar meu relato, Halisson e Sam. Saiba que tudo isso foi real e que nunca saiu da minha mente. Até hoje, quando relembro, eu vejo na minha cabeça detalhe por detalhe daquela criatura. Eu revivo cada segundo daquela noite, quando eu estava em missão pelas Forças Armadas do meu país. Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Tenho certeza que, se não tivesse buscado forças em oração, eu não estaria aqui, vivo, para contar essa história. Boa noite.
Venho aqui para contar um relato sinistro que me foi contado. O caso do Senhor Damião. Era por volta dos anos 60. Ele morava em um interior do Ceará. O Damião tinha um compadre e o seu nome era Dinho. Os dois eram muito amigos. Naquela época era um tempo de muitas dificuldades, principalmente para quem morava no sertão, onde a maioria das pessoas viviam da pesca, da agricultura ou da caça. E eles moravam mais ou menos perto de um açude. Pois bem, o Damião morava com a sua esposa Rosa, e quando aconteceu esse caso, eles estavam passando por muita dificuldade, e ainda por cima, onde eles moravam estava ocorrendo casos de animais aparecendo mortos. Eram galinhas, porcos e entre outros animais. E até então as pessoas não sabiam quem era o responsável daquilo tudo. Achavam até que era algum bicho do mato, pois naquela época tinha muita mata fechada e lá viviam muitos animais, diferente de como é atualmente. Até que num certo dia chegou lá na casa de Damião, o seu compadre, que lhe fez a seguinte proposta: "Compadre, o que você acha da gente ir numa pescaria hoje para ver se conseguimos peixes para a gente se alimentar durante toda a semana e talvez até vender amanhã na feira?" E o Damião ficou pensando, mas logo respondeu: "Vamos sim, compadre. Eu tô precisando. E a Rosa também, pois ela precisa comprar umas chitas para fazer uns vestidos." E então, cada um passou o dia em suas casas se arrumando para ir nessa pescaria. Só lembrando, era um dia de sexta-feira. Pois bem, assim que chegou logo mais à noite, por volta de umas 6 horas da tarde, o Damião e o Dinho se embrenharam na mata para irem até o açude pescar. Eles chegaram lá e logo armaram os quixós para pegar umas caças. E só então que os dois foram para a beira do açude. Eles jogaram umas redes na água e ficaram esperando os peixes vir, para só assim puxar a rede de volta. E enquanto isso, eles ficaram cada um com um anzol tentando pegar algo. E o tempo ia se passando. Foi quando deu por volta de umas 11h30 da noite que o Dinho olhou para o Damião e disse o seguinte: "Compadre, tu fica aí que eu vou pro outro lado do rio, porque tô achando que desse lado os peixes não estão vindo." Mas o Damião logo respondeu: "Fica aqui mesmo, homem, tá tão bom a gente proseando." Mas o Dinho insistiu dizendo: "Não, compadre, eu vou para ver se tenho mais sorte do outro lado." E então o Dinho pegou as suas coisas e foi para o outro lado. Damião ainda disse que qualquer coisa era só ele dar um grito. E logo depois que se passou meia hora, o Damião, que estava na beira do açude, começou a escutar uns rosnados e uns grunhidos, que já o fez ficar com muito medo e logo pensar: será que essas histórias que o povo anda contando na rua é verdade, de que tem um lobisomem atacando os animais? E só então que o Damião pensou: cadê o Dinho? Será que o lobisomem pegou ele? E ficou ali, atento. E os rosnados e grunhidos começaram a chegar cada vez mais perto. Mas ele ficou calado e escondido, só escutando aquela quebradeira de mato perto dele. Foi então que o Damião pegou o seu bornal e as suas coisas e foi saindo dali. Mas como ele era homem de roça, não saiu desprevenido. Retirou da sua bolsa um punhal, tirou seu chapéu e colocou a mão com o punhal dentro dele, pois dizem que quando o lobisomem vai atacar uma pessoa e essa por sua vez vai se defender, não pode mostrar as unhas e nem os dentes, pois os lobisomens meio que enxergam isso como um feixe de luz e fica difícil alguém se defender da besta. Por isso, o Damião fez aquilo. Foi quando do nada, aquele lobisomem pulou na frente dele. O bicho era enorme. Devia ter uns 2 metros de altura, muito cabeludo e fedia a carniça. Aquilo era a coisa mais feia que Damião já viu na vida. Então o lobisomem começou a atacar ele, mas o Damião foi só se desviando dos ataques da fera, que incessantemente o atacava. Ele só ia se afastando, esperando a melhor hora para contra-atacar. Foi quando o bicho novamente tentou lhe agarrar com a mão que ele enfiou o punhal na costela direita dele.
Quando Damião sentiu o punhal entrar no lobisomem, ele puxou sua mão, fazendo abrir um corte nas costelas do bicho. Na hora que ele fez aquilo, o lobisomem deu um urro muito alto e se afastou para trás. Mas Damião, que estava ali para morrer ou para matar, foi em cima dele para tentar acertar outro golpe e conseguiu. Desferiu mais um golpe no peito dele. Só aí que o lobisomem deu meia volta e saiu correndo, sumindo em meio à escuridão da noite. O Damião ainda foi atrás dele, mas que não conseguiu alcançá-lo. Após aquele ataque, o Damião correu bem rápido para a beira do açude, juntou todas as suas coisas e ainda deu a volta no rio procurando pelo compadre, chamando por ele baixinho. Compadredinho, compadredinho, cadê você? E nada do compadre responder. Foi então que ele decidiu ir para casa. Quando chegou lá era mais ou menos 1h30 para 2h da manhã. Quando ele bateu na porta e a Rosa veio atendê-lo, ficou assustada, pois pensava ela que ele só iria voltar pela manhã. Foi aí que o Damião contou à sua esposa que foi atacado por um lobisomem e que havia desferido 2 golpes no bicho e que não sabia o que tinha acontecido com o compadredinho, se ele foi atacado pelo lobisomem ou se fugiu com medo dele. Então, depois de contar tudo à Rosa, eles foram dormir. Na manhã do dia seguinte, o Damião pegou os poucos peixes que tinha pegado e nem levou para a feira de tão poucos que foram, e foi deixar na casa do seu compadre. Mas antes, ele chegou a ir na feira para procurar o Dinho, e não o encontrou em lugar nenhum. Só aí que o Damião foi na casa do compadre. Chegando lá, ele chamou e bateu palmas, e quem lhe atendeu foi a esposa de Dinho, e perguntou a ela onde ele estava, e teve a seguinte resposta de sua comadre. Olha, Damião, compadre Dinho tá doente. Chegou ontem à noite com muita febre, todo dolorido, e foi direto para a rede dormir. E Damião pediu para falar com o Dinho, mas a sua comadre disse: Não, Damião, ele não quer ver ninguém não, porque ele não tá se sentindo bem. Mas o Damião insistiu, mesmo assim quis ver o compadre. Entrou na casa e foi ver onde ele estava. E quando o Damião chegou no seu quarto, estava tudo escuro. Ele pediu a lamparina para vê-lo melhor e assim conversarem. Mas Dinho disse que não precisava, porque ele não estava se sentindo bem. Porém, novamente Damião insistiu, pegou a lamparina e acendeu. Quando clareou o quarto, ele viu seu compadre com uma faixa nas costelas e outra no seu peito. Foi aí que Damião ligou os pontos e logo disse: Compadre, tu vira lobisomem, tu não tem vergonha na tua cara não? Era tu que ia me atacar noite passada. Mas o Dinho, assustado, respondeu: Compadre, eu não viro mais não. Desde que tu me deu as 2 facadas noite passada, que eu não viro mais. Não conte pra ninguém não, pelo amor de Deus, que eu não viro mais esse bicho. Damião, apesar de querer executá-lo ali mesmo, não fez nada. Porém, passou um sermão no seu compadre e logo foi embora. Com o passar dos dias, outras pessoas começaram a visitar o Dinho, que só ia piorando cada vez mais, até definhar. E depois de longos 6 meses, ele faleceu. Dizem que quando o Dinho morreu, a sua língua era enorme de grande. Algumas pessoas mais curiosas que iam visitá-lo pediam para ele mostrar sua língua, e ele mostrava aquilo que era gigante e cheio de furos. Alguns contam que foi porque ele comeu muitas coisas estragadas, enquanto estava transformado em um lobisomem.